Então, galera, vamos lá, vamos para o próximo conteúdo, perguntas essenciais. Opa, deixa eu achar aqui. Aê. Vamos lá. Deixa eu recolher aqui para poder conseguir ampliar e vocês enxergarem direitinho aí, que eu vi que no YouTube, de vez em quando, dá uma caída na qualidade ali. Beleza. Só lembrando que quem adquiriu o MaxBot hoje vai ter direito também à gravação completa, editada, tudo bonitinho, de todo esse dia de conteúdo, tá? Então, nós vamos, depois que a gente terminar aqui, né? Eu estou gravando aqui, depois que a gente terminar, eu vou mandar para o nosso editor de vídeo, ele vai fazer a edição, e daí a gente vai disponibilizar isso tudo dentro de uma área de membros. Lembrando também que quem contratar o MaxBot hoje até às 18 horas, leva também a nossa consultoria atendimento lucrativo, que é uma consultoria que a gente acompanha a sua empresa durante 30 dias, a gente faz 4 encontros, um por semana, e daí a gente te acompanha em todo o processo de criação de um atendimento focado em vendas. Então, a gente te ajuda na contratação do CRM, a gente ajuda na escolha desse CRM, a gente ajuda na configuração dos funis de vendas desse CRM, a gente ajuda na construção de toda a dinâmica do MaxBot para o setor comercial, a gente vai te ajudar em todo esse processo em 4 encontros, um encontro por semana, tá bom? Esses encontros acontecem em grupo, então todo mundo que entrar vai estar dentro de um grupo, mas ele tem hora para começar e ele não tem hora para terminar. Então, depois que a gente finalizar esse dia promocional, eu vou entrar em contato com todos, vou adicionar todos dentro de um grupo exclusivo para isso, e daí, com isso, a gente vai fazer os agendamentos desses encontros, tá bom? Então, os encontros geralmente acontecem toda terça-feira, às 16 horas, mas a gente vai tentar estruturar uma agenda para que todos possam participar. Se precisar que seja depois do horário comercial, a gente vai se organizar para poder fazer essa entrega também depois do horário comercial. O importante é que essa consultoria, apesar de ser uma consultoria em grupo, ela tem momentos individuais. Então, aqui dentro do Zoom, de acordo com a fila de entrada, de acordo com as levantadas de mão, a gente vai trazendo as pessoas, libera o microfone dessa pessoa e a gente começa a ajudar ela. Porque uma vez que a gente ajuda uma empresa, muitas vezes a gente também já está ajudando nas dúvidas da segunda, tá bom? Então, quem contratar hoje vai ter o nossa consultoria atendimento lucrativo totalmente de graça. Essa é uma consultoria que a gente vende hoje dentro do MaxBot para os nossos clientes a R$ 997, tá? Isso não é mensal, é o preço único dela, o acompanhamento desses 30 dias, R$ 997. Então, você, se contratar o MaxBot hoje, você vai estar pagando R$ 840 na anuidade do MaxBot. Se você dividir ele em 12 vezes, são 12 vezes de R$ 70. E se você contratar hoje, você ganha de bônus essa consultoria, que só a consultoria em si já vale mais do que essa anuidade do MaxBot. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de forma nenhuma, tá beleza? Então, estamos um pouquinho atrasados com o nosso conteúdo, porque o conteúdo da GupShup estava um conteúdo tão top, tão top, tão top, que eu resolvi estender um pouquinho a conversa com eles lá para dedicar mais àquele assunto, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as perguntas que não podem faltar durante um atendimento. Uma das coisas que eu mais vejo quando eu sou atendido pelo WhatsApp por qualquer empresa é que falta uma estrutura de perguntas. E essa estrutura de perguntas é o que conduz o cliente até a sua compra propriamente dita, tá? Então, isso faz parte da nossa estrutura de implementação. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo que eu só passo em grupos fechados de clientes nossos, tá bom? Então, hoje aqui no YouTube, aqui no Zoom, nesse dia promocional, eu trouxe conteúdos que a gente só disponibiliza para quem é cliente, para vocês entenderem como que a gente trabalha todos os nossos clientes e dessa forma fazer você também virar um cliente nosso, porque sabe que aqui a gente consegue acompanhar da forma mais estruturada possível, tá beleza? Então, vamos seguindo aqui com esse conteúdo, perguntas que não podem faltar durante o atendimento. Uma das metodologias que a gente usa aqui
é a metodologia do spin selling. E daí, o que é o danado desse spin selling? São perguntas, são estruturas de perguntas que a gente faz ali, algumas perguntas de situação, algumas perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade, até o fechamento da venda. Então, o SPIN é um acrônimo, né, como se fosse uma sigla, vamos dizer assim, de S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. E aqui a gente vai discutir também outras formas da gente fazer pergunta, oferecer um orçamento e tudo mais. Então, tudo isso vai nessa estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Que diabos é essa pergunta de situação? O objetivo dessa pergunta de situação é coletar dados importantes sobre a empresa, tá bom? Sobre a empresa ou o cliente de uma forma geral, né? A gente fala sempre empresa porque nós somos uma empresa B2B, mas se você for uma empresa B2C, né, você vende ali para o consumidor final, você não vende para outras empresas, você precisa coletar os dados desse cliente. Daí eu trouxe sempre algumas perguntas de implicação, de situação, para poder ficar mais claro quais são os tipos de pergunta que a gente faz para esses clientes. Então, por exemplo, aqui, ó, em que momento a sua empresa está? Então, se você for uma empresa que vende um CRM, por exemplo, essa pergunta é uma pergunta importante porque o cara vai falar: a gente não usa CRM ainda, a gente está querendo implantar, mas está tendo muita dificuldade, pererê, perará, perará. E daí isso já começa a alimentar uma série de informações que vão ser úteis para eu usar lá na frente na hora de fazer a oferta para esse cliente. Então, sempre fiquem com mente que cada pergunta dessa é uma informação importante, porque eu vou usar essa resposta do cliente lá na frente, na hora de fazer o fechamento com ele, tá bom? Uma outra pergunta: quem é seu cliente ideal? Como você se relaciona com seus clientes e prospects? Como você acompanha o seu processo de venda? Quais canais você usa para divulgar seu negócio? Então, isso aqui são exemplos de vendas muito B2B, né, que a gente vende para outras empresas. Mas se a gente fosse trazer para o lado do consumidor final, né? Deixa eu pensar aqui em algumas. Primeiro eu preciso pensar na situação da empresa para poder determinar a pergunta, né? Senão vai ficar uma parada muito genérica. Então, vamos supor que nem a gente tem aqui um colega que é de uma assistência técnica, ele tem loja de informática, tem uma assistência técnica de informática também. Aí você vai perguntar assim: a pessoa chega: oi, tudo jóia, como posso te ajudar e tal? Pega o nome, o sobrenome, os contatos e tal, aquelas coisas bem básicas de início de qualquer atendimento. E daí você vai perguntar para ele assim: o que está acontecendo? E o importante é que essas perguntas sejam tão abertas e a ponto do cliente abrir a vida dele, vamos dizer assim, né? Então, uma pergunta de situação para uma loja de roupa, por exemplo. Uma moça foi lá olhar um vestido, a primeira pergunta que a vendedora vai fazer, depois de ter perguntado o nome e tal, falou: ô Maria, você está precisando de um vestido para quê? Aí ela vai falar: eu estou precisando de um vestido para ir num churrasco, estou precisando de um vestido para ir numa festa de gala, eu estou precisando de um vestido para o dia a dia, para ir trabalhar e tal. Isso são todas situações da vida da pessoa, a situação se trata muito disso, da vida ou da empresa da pessoa, que você vai entender como que ela vai utilizar aquele produto que você está tentando vender, ou o serviço, né? Quando eu falo produto, entendam também como uma inclusão do serviço aí nesse meio, tá bom? Então, você entendeu a situação que ela precisa daquele produto. E daí beleza, você vai começar a conduzir agora essa conversa para o nosso próximo tópico aqui, que é o problema. E esse tópico de perguntas de problema, o objetivo dele é você ajudar na identificação de algo que essa pessoa ainda nem tenha percebido, né? Então, você vai perguntar coisas desse tipo aqui: quais problemas que mais desafiam sua empresa atualmente? Quais as causas? Como você lida com esse problema quando ele surge? E daí, o que seria uma pergunta de problema, e sem querer desmerecer nada, sem querer sem querer desmerecer ninguém, mas
Você olhou para a pessoa e fala assim, qual o tipo de vestido que você gostaria de usar? Você gosta de usar um vestido mais apertadinho, que marca mais o corpo? Você gosta de um vestido um pouquinho mais solto? Me fala aí quais são as suas principais dificuldades na escolha do vestido que você quer usar. Então, você vai começar a abordar os problemas que essa pessoa tem, do tipo, eu acho o meu pé feio, eu quero um vestido, eu vou ter que usar sandália por causa do vestido, mas eu quero um vestido que esconda o pé. Então, você na sua cabeça, enquanto vendedor, já vai pensando assim, bom, vestido longo que vai cobrir o pé dela, eu tenho ali um rosa, tenho um azul, tenho um verde, tenho um branco, vai ficar parecendo noiva, né? Acho que o branco não vai ser uma boa ideia. Então, você já vai pensando o que você tem disponível na sua loja que você vai conseguir resolver o problema dessa pessoa. Então, tenta identificar quais são as dificuldades que essa pessoa tem na hora de fazer a escolha de um determinado produto. Então, quando a gente pergunta aqui quais são as causas, quais são os problemas que desafiam a sua empresa, é muito sobre as dores que aquele cliente está sentindo, que aquele potencial cliente está sentindo, que você vai conseguir resolver esses problemas. E daí, uma vez que você levantou essas dores e em nenhuma dessas questões se trata apenas de uma pergunta para cada situação, uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação. Se você precisar fazer novas perguntas de problema para você poder aprofundar e entender a raiz desse problema, você vai fazer, tá bom? Então, sempre pensa que vão ter várias perguntas dentro de cada uma dessas etapas. E daí, uma vez que a gente levantou ali a situação e levantou o problema, a gente vai começar a fazer as implicações. Então, essas implicações vão ser perguntas que ajudam o cliente a entender a gravidade do seu problema. Deixa eu provar aqui. São perguntas que ajudam o cliente a entender a gravidade do problema. Então, algumas dicas para você formular boas perguntas de implicação. Você vai falar sobre clientes que tiveram problemas semelhantes e sofreram por não dar atenção a eles. Então, por exemplo, ainda tentando usar esse exemplo do vestido, que eu não sei se eu vou conseguir trabalhar assim de bate-pronto todos eles, mas de qualquer forma, você vai entender assim, mas por que você quer esconder o seu pé? Eu acho que um vestido curto, e se você usar um calçado um pouquinho mais fechado, uma sandália XPTO, não entendo de sandália, mas uma sandália XPTO lá, talvez vai ficar mais bonito. Eu tenho essa sandália aqui, então eu acho que esse vestido vai ficar bonito em você, e você coloca essa sandália, experimenta essa sandália com o vestido, que daí a gente vai ver se você vai gostar e tal, eu acho que você vai gostar. Então, implicação é muito sobre isso, é entender por que a pessoa acha o pé dela feio. E daí, beleza, acha o pé feio e tal, não quer mostrar o pé, vamos tentar escolher um outro produto que ajude nisso. Um ponto muito importante é que você precisa ter empatia e se colocar no lugar do cliente para não perder essa venda. Então, sempre faça perguntas não com um tom de crítica, porque às vezes a gente sente que o vendedor está criticando a gente. Várias lojas, peguei vários vendedores completamente despreparados e eu senti que, na verdade, ele estava mais me julgando do que me colocando se colocando no meu lugar, né? Então, ter empatia é um ponto extremamente importante de qualquer vendedor, né? E daí eu trouxe aqui também alguns exemplos de pergunta. Já pensou sobre os impactos negativos que esse tipo de problema, né? Se daí você vai falar o problema que ela mencionou aqui em cima, que esse tipo de problema pode trazer para o seu negócio, caso continue a acontecer? Ou então, vamos supor que você seja uma farmácia. E daí a pessoa está buscando um remédio lá para um tratamento. E daí ela está tentando optar por um remédio mais barato do que um remédio original e tudo mais. A Alessandra quer continuar assistindo aí, pessoal. E daí você precisa entender esse problema para você poder oferecer daqui a pouco as soluções. Daí outra pergunta. Você sabe me dizer quais as outras áreas de empresa são afetadas pelo problema? Então, quais
as pessoas da sua família que são afetadas por esse problema que você tem, por essa dificuldade. Então, usar o exemplo de compra de televisão, por exemplo. Cara, comprar uma televisão muito pequenininha para uma família muito grande pode ser difícil ali, porque vai uma pessoa ficar na frente da outra e não sei o que e tal, e daí pode ter algumas dificuldades. Então, a compra de uma televisão pequena acaba afetando a família que às vezes se reúne na frente da televisão para assistir um bom filme, por exemplo, para assistir uma boa série, né? Então, e você precisa fazer esse tipo de pergunta para você poder entender a implicação daquele problema na vida da pessoa. Quanto tempo de trabalho você perde ao tentar contornar essa dificuldade? E daí você pode perguntar, por exemplo, quanto tempo vocês costumam ficar na frente da televisão? Para eu poder saber o que vai ser melhor, se vai ser uma televisão de LED, se vai ser uma televisão de Full HD, de 4K, enfim, de todas as tecnologias. Então, isso faz parte dessas perguntas de implicação. E daí a gente vem para as perguntas de necessidade, né? Então, aqui você precisa mexer muito com o emocional do cliente. Então, uma das coisas que a gente faz nessa pergunta de necessidade é a gente começar a fazer uma pintura na cabeça do cliente sobre o quão feliz ele vai ser se ele adquirir aquele produto ou serviço. E daí ele vai ser feliz na empresa, ele vai ser feliz na vida pessoal, ele vai ser feliz na vida familiar, ele vai ser feliz em vários aspectos da vida dele. Então, aqui a gente começa a pintar esse cenário. Você que já teve clientes com o mesmo problema que ele e teve o problema solucionado, você pode usar, eu vendi uma televisão para uma família aqui que tinha a mesma quantidade de pessoas, a sala dele era mais ou menos do mesmo tamanho que a sua, e, cara, a televisão ficou ótima, tá aqui, o depoimento dessa galera, eles gostaram muito, estão curtindo ali o som da TV, ficou um som legal, a família pode se reunir, a galera se espalha, deita no chão, deita no sofá e não sei o que e tal, e a galera toda consegue ter acesso a um programa, a um filme, a uma série de qualidade, todo mundo se reunindo feliz ali. E daí algumas perguntas que você pode fazer para essa questão da necessidade. Como você acredita que o processo poderia ser melhorado na sua empresa? Então, você pode falar assim, seguindo esse mesmo exemplo da televisão, como é que você imagina a sua família assistindo uma série se você comprar essa televisão? Então, tá vendo como que, quando você faz esse tipo de pergunta, na mesma hora, você começa a pintar um cenário na cabeça dela, porque quando você pergunta como que você acha que sua família vai ficar sentada na frente dessa televisão e tal, o que você acha que vai acontecer? Daí o cara começa a pensar assim, putz, meus filhos vão querer colocar um colchão no chão, a minha esposa vai fazer uma pipoca, eu vou ali servindo suco, refrigerante, água para quem quiser beber, e daí todo mundo vai assistir um filme que a gente está esperando sair na Netflix, no Amazon, qualquer streaming desse. A gente estava esperando lançar esse filme para a gente poder reunir a família e todo mundo assistir. Então, você passa a pintar esse cenário na cabeça dele e, com isso, você acaba fazendo com que ele fique emocionado ao pensar na família dele toda reunida na frente da televisão, assistindo a um programa que agrada a família toda, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Uma outra pergunta. Já imaginou como seria se você pudesse resolver esse desafio e ainda gerar resultados positivos com isso? Isso aqui é uma pegada muito da empresa, mas você pode perguntar, por exemplo, cara, você já imaginou na felicidade dos seus filhos de estar vendo aquela família toda unida ali e saber que está todo mundo seguro, que está todo mundo em casa, está todo mundo em paz, não tem brigalhada nem nada. Então, você passa a pintar esse cenário. E daí você passa também isso aqui é uma pergunta que não deveria faltar em nenhum atendimento, tá? Em nenhum atendimento comercial. O que acontece se conseguimos ajudar você a superar esse problema? Então, o cara falou assim, cara, eu tenho uma televisão pequena na minha sala, o som dela é ruim, não dá para reunir a família toda para poder assistir, porque a tela é muito pequena, aí eu preciso aproximar demais o sofá na tela e acaba que não
não cabe todo mundo e tal. Então, tem essa possibilidade de eu conseguir ter a minha família toda reunida, tá? Então, fica aí a dica. O Anderson, entra lá no Zoom, entra na sala com o nosso time de vendas, que daí você vai conseguir ter essa resposta, tá? Alguém manda isso lá para ele no grupo, por favor, que eu não vou conseguir escrever agora. E daí, beleza. Você já passou por todo esse processo aqui, né? Então, você já fez ali as perguntas de situação, as perguntas de problema, de implicação, de necessidade, e daí está na hora de apresentar um orçamento para essa pessoa. E daí, nesse orçamento, deixa eu ampliar aqui para poder ficar bom ali no YouTube. Então, esse orçamento, o objetivo dele é importante saber se o cliente possui o orçamento para aquele tipo de serviço. Então, cara, não custa nada o cara que está procurando uma televisão ali, a gente, em algum momento, perguntar para ele, você está pensando em pagar quanto na televisão? Porque pagar quanto na televisão vai determinar qual a televisão que eu vou oferecer para esse cliente. Esse cliente quer uma televisão de 60 polegadas, 4K e pererê, periri, pororó, mas ele está disposto a pagar R$ 1.500. Provavelmente ele não consiga, né? Então, na hora do orçamento, é importante a gente entender qual que é o orçamento que essa pessoa tem disponível para a gente poder ofertar o produto que a gente entende que ela vai conseguir adquirir, tá? E assim, numa boa, é muito difícil alguém fazer esse tipo de pergunta em qualquer loja que a gente vai, tá? É muito, muito, muito difícil. E daí você vai perguntar sobre o dinheiro. Perguntar sobre o dinheiro pode ser um pouco ofensivo, né? Algumas pessoas podem ficar ofendidas, porque alguns vendedores que não são empáticos ou não têm muito tato, eles vão perguntar assim, quanto que você tem para gastar? Cara, não fala quanto que você tem para gastar, porque já tá doendo na vida dele aquele gasto, aquele investimento, na verdade, que ele vai fazer ali para comprar aquela televisão. Então, vamos tentar fazer um trabalho que seja de fato empático e não seja agressivo com esse cliente, tá? E daí você vai perguntar ali para ele, você já reservou um orçamento para a contratação desse tipo de produto ou serviço? Consegue me abrir valores sobre isso? Então, isso aqui você pode ver que ele não passa aquela imagem de invasão, né, sobre o quanto que o cara está disposto a pagar. Um ponto importante, você já contratou esse tipo de serviço antes? Então, por exemplo, eu nunca construí uma casa, né? Nunca construí uma casa. E daí, se eu for contratar um pedreiro para poder construir essa casa para mim, eu for contratar um engenheiro para fazer o projeto da casa, eu nunca contratei um engenheiro antes. Então, eu vou falar, se ele me perguntar isso, eu vou falar assim, cara, não, nunca contratei, não tenho noção de valor e tal, porque daí, provavelmente, aqui vai dar um indício de ele saber como ele deve apresentar uma proposta comercial para esse cliente. E daí, durante as perguntas, né, durante todas aquelas perguntas do Spin ali, a gente já começa a entender se esse cara é um cara mais analítico, se ele é uma pessoa mais emocional, se ele compra mais pela razão ou se ele compra mais pela emoção. Então, tudo isso são informações importantes que a gente vai capturando ao longo da conversa para, na hora que a gente apresentar o orçamento, a gente apresentar o melhor orçamento para esse cliente. Por isso que eu sou totalmente contra a um modelo engessado de orçamento, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um orçamento numa... Deixa eu pensar aqui. Num prestador de serviço qualquer. Deixa eu pensar. Eu vou citar a informática, porque eu acho que vai ser mais fácil. E daí vem aquele orçamento padrão tirado de ordem de serviço do software de gestão que ele tem. Cara, aquele negócio, ele funciona para saber o preço, mas ele não te ajuda a vender. A verdade é essa.
ele só apresenta um preço. Em um orçamento, ele precisa te ajudar a vender, ele precisa guiar o cliente no final da trajetória dele para poder ajudar ele a vender. Então, isso é um orçamento, um exemplo legal que aconteceu comigo semana passada. No feriado de Páscoa, eu sofri um acidente de carro, rodei com o carro na estrada e bati o carro. E daí veio o seguro, pegou e tal. E daí, para ver se ia dar PT ou não, a oficina teve que fazer um orçamento de todas as peças que seriam trocadas, aquele Paranauê todo e tal. E daí eles mandam para a gente um orçamento, tipo, a peça tal custa tanto, por tanto, custa tanto, por tanto. Daí vem aquela planilha gigantesca de conteúdo que muitas vezes não agrega em nada, porque eu não sei o que aquela peça faz. Então, se ele falou que vai trocar, a gente precisa trocar. Então, esse é um exemplo de orçamento que ele mostra o preço, tudo bem que ali quem ia pagar era o seguro, então eu não precisava saber de muitos detalhes, mas como eu sou mais curioso, eu gosto de saber o que vai ser trocado no carro, porque daí depois é óbvio que eu iria levar o meu carro para um mecânico da minha confiança para poder verificar se aquelas peças foram trocadas mesmo ou não. Então, eu ia... se eu soubesse do que se trata cada uma daquelas peças, isso me ajudaria. Mas é um orçamento montado para te apresentar um preço único exclusivamente, não para você fechar uma venda. Então, todo orçamento que você apresentar, ele tem que te guiar naquela etapa final do processo de compra. Esse orçamento muitas vezes vai passar na mão de mais de uma pessoa. Esse orçamento provavelmente vai ficar na mesa do diretor ali, onde ele vai assinar e vai concordar com o orçamento. Então, esse é um orçamento que ele precisa ter toda uma contextualização. Por isso que eu sou a favor de um orçamento mais completo e mais personalizado, tá? E não um orçamento engessado igual esses que só apresenta o preço. E daí uma outra pergunta que a gente tem aqui é quantos clientes ativos você possui, qual o ticket médio desses clientes e tal, porque aqui a gente consegue, no caso da venda para outra empresa, a gente consegue ter uma ideia do tamanho dessas empresas, né, e quanto que ela fatura e tal. Então aqui a gente consegue fazer uma conta rápida de quantidade de cliente e valor de ticket médio. Então, esse cara tem 1.000 clientes e o ticket médio é R$500. Então, eu sei que ele fatura ali R$500 mil, né? Então, eu acho que é essa conta. Eu sou péssimo para isso. Então, eu já consigo saber, o faturamento desse cara é de tanto por ano, então, provavelmente, ele vai ter um orçamento para poder me contratar, tá? E daí, passado tudo isso aqui, você levantou tudo e tal, você vai apresentar a proposta, só que muitas vezes esses 4 tipos de pergunta aqui, deixa eu diminuir aqui para poder mostrar ela melhor. Esses 5 tipos de pergunta, né? Situação, problema, implicação, necessidade, esses 4, na verdade, porque o orçamento acaba já fazendo parte do movimento ali de baixo, das outras perguntas. E daí aqui a gente consegue conduzir o cara. A gente sabendo a necessidade, cara, eu vou colocar a necessidade dele no orçamento, vou apresentar o orçamento e vou perguntar. Dentro do SPIN, ele não faz pergunta de orçamento, mas eu gosto de acrescentar o orçamento, por isso que eu adicionei ele aqui. E daí ele também faz parte desses 4 aqui de baixo, que tem uma outra forma de você fazer pergunta que chama BUNT. E daí, ele é uma sigla em inglês, né? E o BUNT significa budget, que é exatamente o orçamento. Como vocês sabem que eu não gosto de apresentar coisas em inglês aqui, então eu fiz a tradução do budget para o orçamento, tá bom? E daí o orçamento segue tudo isso. E daí a gente vem para as perguntas de autoridade. E daí você precisa descobrir se a pessoa que você está conversando tem algum tipo de autoridade dentro da empresa dela ou dentro da família. E daí, o que seria uma autoridade dentro da família? Você está buscando... Sua esposa falou que precisa trocar o fogão. Você está buscando um fogão na internet, ou você vai para alguma loja de rua, desses grandes varejistas, perguntar sobre o fogão. E daí você vê lá, o fogão um custa R$600, o outro custa R$1.500, o outro custa R$5.000, não sei o que e tal.
E daí o vendedor fala assim, amigo, você está procurando um fogão, mas você precisa consultar alguém para poder comprar esse fogão e tal? Você precisa consultar uma autoridade? Aí o cara vai falar, cara, eu preciso conversar com a minha mulher, ela pediu para eu vir aqui para eu poder olhar alguns preços, e daí eu vou trazer ela aqui para poder mostrar aqueles que eu acho que se encaixa melhor no nosso orçamento e tal. Então, tem essa possibilidade aqui de você perguntar à autoridade. Então, você pode perguntar para ele se ele tem autonomia de fazer uma contratação. Se for uma venda B2B e o cara for o dono da empresa e ele não tem sócio, esse cara é a autoridade dentro da empresa. Às vezes ele pede para um gerente dele ajudar ele, fala assim, essa ferramenta aqui vai ser uma ferramenta útil na sua operação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai falar assim, vai servir e tal, então vamos contratar, tá vendo? Então, sempre tem uma pessoa que às vezes não manda mais do que a outra, mas ela tem autoridades para opinar sobre determinados itens de compra daquele produto, tá? E daí você precisa falar sempre com quem toma a decisão, você precisa envolver esse cara nessa negociação. E daí você pode fazer essas perguntas. Você acha importante envolver mais alguém nessa conversa? Você consegue tomar essa decisão sozinho? Quais os outros setores da empresa vão se beneficiar com essa contratação? Você tem sócios? Seu departamento financeiro participa desse tipo de contratação? Então, isso aqui para vendas para outras empresas são perguntas que funcionam bem. Mas, assim, você pode, para venda para o consumidor final, você pode perguntar, você acha importante envolver mais alguém nessa conversa? Ou você acha importante envolver sua esposa nessa conversa? Alguma coisa desse sentido. Você consegue tomar essa decisão sozinho? Isso aqui são perguntas que você pode fazer tranquilamente para uma venda para outra empresa. Para consumidor final, desculpa. Então, essa aqui são autoridade. Na verdade, não é você mostrar que você tem uma autoridade sobre o assunto. É você trazer a autoridade, trazer a pessoa que manda, aquele decisor dentro daquela família ou dentro daquela empresa para poder ser apresentado junto. Sempre lembrando que o seu cliente ele é o seu pior vendedor, porque ele não vai conseguir apresentar o seu produto de uma forma que convença essa outra pessoa, essa autoridade, a comprar aquele produto. Por isso que você deve envolver essa pessoa em todo esse processo, trazer essa pessoa para poder conversar junto com você, tá bom? E daí a gente vem para as perguntas de necessidade, que são muito parecidas com essas perguntas de necessidade aqui em cima. Então, você precisa entender se o cliente, de fato, tem necessidade sobre aquele produto ou serviço que você vende, levantar as necessidades, ajuda no entendimento da importância que seu produto tem para aquele cliente, e daí você pode fazer essas perguntas. Você chegou a interagir com algum dos nossos conteúdos? Vídeo, post, podcast, etc. e tal? Então, isso aqui são perguntas que a gente faz para o nosso potencial cliente, por exemplo, né? Para entender se a pessoa já conheceu a empresa, se ela já leu algum material nosso, se ela veio porque ela leu algum material nosso. Então, aqui são algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, o que a gente fez com vocês dentro desse grupo, dessa promoção, foi exatamente conduzir isso. Algumas pessoas não conheciam absolutamente nada da gente, e daí a gente conseguiu, através da interação, através de todas as conversas, fazer esse movimento, né? E daí, como você imagina que essa solução vai impactar a rotina na sua empresa, ou a rotina na sua casa, enfim. Se eu comprar um fogão, minha esposa vai fazer comidas muito mais gostosas e tudo mais. E daí eu sempre faço aquela piadinha, mas o fogão é tão potente que tem que tomar cuidado para a comida não queimar, né? Então, você usar de humor durante o seu processo de vendas deixa as pessoas muito mais relaxadas e acaba favorecendo a conexão com o cliente e a empatia também. Quais são as expectativas quanto à nossa solução? E daí aqui é uma pergunta que você pode fazer sem problema nenhum. E você precisa também avaliar a urgência. Opa, tinha dado um bugzinho aqui, mas foi. Você pode também avaliar a urgência, para saber se esse cliente vai comprar agora de você, se ele ainda vai demorar um pouco para tomar essa decisão e tudo mais. Então, você pergunta. Então, aqui o objetivo dele é que você precisa entender se o cliente tem urgência em resolver o problema dele. Quanto mais urgente, menor vai ser o ciclo de vendas. Então,
Se o cara não tem urgência nenhuma, esse ciclo de vendas talvez demore 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já tive cliente que demorou 1 ano para comprar da gente. Mas se ele tiver muito urgente, a dor dele for uma dor muito latente, aí provavelmente ele contrate o negócio em 2 dias, às vezes ele contrata na mesma hora, né? E daí você pode fazer essas perguntas para ele. Em quanto tempo você vê essa mudança acontecendo na sua empresa? Você já começou a orçar fornecedores semelhantes? O quanto é importante para você fazer com que essa solução chegue agora? Por que você não procurou? Por que você nos procurou exatamente agora? Então, isso aqui são algumas das perguntas que a gente pode fazer. E aqui era de um programa que a gente estava fazendo, que daí eu apresentava ele, não vai precisar apresentar para vocês aqui, porque vocês já vão receber esse material de forma completa, tá? Então, aqui são vários tipos de pergunta que você pode fazer para o seu cliente para que você consiga conduzir bem essa conversa. E lembrando, uma vez que você levantou a situação, problema, implicação, necessidade, ou orçamento, autoridade, necessidade e urgência, você entendeu todas as questões, todos os momentos que esse cliente tinha para ele poder comprar de você, tá? E daí você vai apresentar uma proposta, ou se for uma venda mais direta, né? Tipo uma loja de roupa, por exemplo, a pessoa vai lá e compra naquela hora aquele produto e tal, e daí não precisa apresentar orçamento, enfim. A questão do orçamento, da venda, do momento da venda, eu acabo não trabalhando aqui porque tem muita particularidade entre as empresas. Então, uma loja de roupa, ela vai, às vezes, vender na mesma hora. Uma empresa que faz venda B2B, né, vende para outras empresas, pode acontecer de demorar alguns dias. Por exemplo, nosso tempo médio aqui é um tempo de negociação em torno de 5 a 7 dias. Então, a gente entende que de 5 a 7 dias eu vou ter que ter outras conversas com esse cliente para poder fazer a condução dele para venda, né? E daí você vai conseguir conduzir isso de uma forma muito mais estruturada. E daí a lição que eu quero que vocês tirem disso peguem um papel e uma caneta, peguem um papel em branco, peguem uma caneta e escrevam, anotem, fala assim, ó, escreve lá o título, situação, coloca todas as perguntas de situação que você pode fazer ali dentro da sua empresa. Problema, todas as perguntas que pode fazer dentro do problema. Implicação, todas as perguntas que pode fazer dentro de implicação. Necessidade, todas as perguntas que pode fazer dentro de necessidade, porque daí você vai treinando, e daí você vai gravando também essas perguntas, e daí você não vai mais precisar ler elas na hora do atendimento. Você vai fazer essas perguntas de uma forma muito mais natural. Lembrando que, dentro do MaxBot, a gente consegue colocar todas essas perguntas dentro de templates. Então, você com o código /situação1, você consegue puxar a pergunta de situação 1 e daí esse cliente vai respondendo. E daí, dentro do MaxBot, a gente consegue cadastrar todos esses templates. Nosso time de suporte te ajuda nesse processo de cadastramento e daí você vai conseguir ter algumas automações ou algumas facilidades para poder fazer essas perguntas, sem que você precise lembrar o que é uma pergunta de situação, o que é uma pergunta de problema. Você já vai ter tudo isso dentro do MaxBot. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra daqui a 5 minutinhos no nosso próximo conteúdo. Até mais!